Olá, meus amigos, bom dia, como está você? Como vai a sua casa, a sua família? Como vai seu trabalho? É uma alegria poder passar por aqui e neste dia trazer uma palavra ao teu coração. Quero trazer o meu cumprimento a todos os aprasquianos, esses guerreiros que labutam diariamente na frente da sociedade, trazendo conforto, proteção, resguardando a sociedade dos malefícios. Um abraço aos nossos policiais militares, aos nossos bombeiros militares. Para quem não me conhece, eu sou o segundo sargento Cláudio Luz. Estamos na reserva já há 3 anos. Deus tem nos guardado e abençoado nessa vida pública e nós fomos convidados com muita alegria para estar aqui nesta manhã representando a UMESC, a nossa União de Militares Evangélicos de Santa Catarina, a qual nós somos secretário dessa instituição, a qual já está com mais de 30 anos, estamos aí com 35 anos quase, fazendo aquilo que só aquilo que são os chamados por Deus podem fazer. Dar amparo espiritual, dar respaldo espiritual para os nossos guerreiros, nossos companheiros e as suas famílias. De uma maneira geral, a UMESC não só tem um trabalho voltado a fazer missões no estado, fora do estado, no Brasil e fora do Brasil, como tem feito todos esses anos, mas também na área de auxiliar a capelania do nosso estado de Santa Catarina. Com muita alegria, com muito prazer, que eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus neste dia com você, para começar a semana direcionado, focado num dos livros extraordinários, num dos livros que nos leva no alvo, numa direção abençoada, maravilhosa, que é a Bíblia Sagrada. Eu quero lembrar a você de um texto que encontra-se no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, vai contar a história de um homem que estava vivendo um grande desafio dentro da sua casa. Um homem que estava vivenciando um conflito tremendo no seu coração. Para quem é marido, para quem é pai, como eu sou, sabe do que é enfrentar um conflito, um desafio dentro da sua própria casa. Eu estou falando de Jairo, um homem que foi às pressas, um homem que foi urgentemente procurar Jesus, porque o texto bíblico vai dizer que a sua filha estava enferma, e a enfermidade era uma enfermidade para a morte. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, o versículo 21 a seguir diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu a ele uma grande multidão. Ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Queridos, esse texto, esta história, narrada pelo evangelista Marcos, ela me ensina algumas lições interessantes, importantes, e eu quero compartilhar com você no início dessa semana, neste dia. A história de Jairo é uma história desafiadora. Para quem já teve uma filha, para quem já teve um filho, para quem já viveu momentos dramáticos como esse, onde a medicina, o recurso, não poderia mais atender aquilo que era a saúde da pessoa que estava nessa situação difícil, como a sua filha, é desafiador por demais. A Bíblia está dizendo que Jairo, alguém que era uma pessoa significante, importante, influente na sociedade daqueles dias. A Bíblia diz que ele era alguém que cuidava da sinagoga, ele era um líder da sinagoga, ele era um líder religioso daquele tempo. Nos judeus, era um dos principais da sinagoga, diz a Bíblia.
E é interessante porque ele não atendia apenas aquilo que era de interesse religioso. A sinagoga durante a semana, quando não havia ensino, palavras, ensinamento para o povo judeu, ele era literalmente usada como escola, muitas das vezes como cartório, enfim, tinha várias utilidades uma sinagoga naqueles dias. Mas o que eu quero destacar para você é que este homem, este pai de família, ele se vê numa situação difícil por demais. E ele está à beira de perder a sua filha. Eu não quero me ater apenas à questão da morte de uma criança dentro da casa, na relação familiar, que é muito difícil, é duro demais para os pais passarem por um momento como esse. Mas, usando um paralelo, fazendo uma comparação, há muitas coisas que muitas das vezes estão correndo risco de morte dentro da nossa casa. Há muitas coisas que estão praticamente a um fio de vida na nossa relação, seja ela relação de trabalho, seja ela na relação de casamento, seja ela na relação familiar, ou em toda e qualquer relação que você tenha, que muitas das vezes passa por esse caminho. Quando eu olho a história de Jairo, eu começo a perceber que nos traz a ideia clara de que nós precisamos correr para aquele que pode resolver os nossos problemas. Eu percebo aqui que ele se viu desesperado. Ele estava preocupado, ele estava literalmente num aspecto do qual podemos dizer que ele estava desesperado porque a sua filha corria risco de vida. É interessante pensar nisso, porque muitas das vezes pode não ser o nosso filho que está morrendo, pode não ser a filha que está passando mal, mas muitas das vezes a nossa relação familiar, o nosso casamento, a nossa vida em si, muitas das vezes nós não estamos bem, passamos por momentos difíceis, desafiador. Mas o que eu quero trazer nesta manhã para você, nesse dia para você, no início dessa manhã ou dessa semana, é que nós sempre temos aonde nos socorrer. Sempre tem alguém pronto para nos ajudar. Sempre tem alguém que pode fazer a diferença nas nossas vidas. O homem muitas das vezes se apega em muitas das coisas que está em sua volta. Às vezes ele esquece de que tem um ser maior, superior, um Deus extraordinariamente bondoso, gracioso, misericordioso, que pode nos socorrer em um momento onde muitas das vezes as pessoas não podem mais nos atender. Possivelmente Jairo está enfrentando já um longo tempo, um longo caminho, com essa criança vivendo essa enfermidade. Possivelmente ele procurou os médicos, possivelmente ele correu, possivelmente ele gastou o que tinha para poder trazer saúde para sua filha. Mas, infelizmente, a sua filha está chegando ao fim com a sua própria vida. Quando eu olho isso, eu penso que muitas pessoas, às vezes correm, às vezes investem, às vezes gastam muito buscando recurso para tratar o seu casamento, a sua família, para literalmente dar vida ao seu casamento, dar vida ao seu relacionamento, mas muitas das vezes não tem tido êxito. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que eu, como um pai, como um marido, eu encontrei solução um dia para o meu casamento, para a minha família, para a minha existência pessoal. Um dia eu encontrei alguém que pôde dar um direcionamento, um foco, literalmente me trazer uma possibilidade de poder ver a vida de maneira diferenciada. E essa pessoa é ninguém mais do que essa que Jairo foi procurar na beira do mar da Galileia. Jesus de Nazaré. Jesus é extraordinário. Jesus é extraordinário não só naquilo que foi o seu ministério terreno, e curto foi, pequeno foi, apenas 3 anos, mas Jesus é aquele que morreu, ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua ainda pronto a nos ajudar, a nos socorrer. Ele continua ainda vivo e presente no coração e na alma daqueles que buscam e creem a Ele, que sabe que Ele é poderoso para poder mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa relação familiar. E se preciso for fazer um milagre extraordinário, como aconteceu na família de Jairo. Eu sei que essa palavra, ela não vem aleatória, eu sei que essa palavra tem um endereço.
Eu entendo claramente que nesse tempo você está começando, quem sabe, um ciclo desafiador, onde você está olhando para o teu casamento, para a tua família, para as tuas convivências sociais, e você está vendo que isso está deteriorando, está morrendo. Você parece que não consegue mais ver vida, parece que não consegue mais nutrir essa relação. Mas eu te digo em nome de Jesus, nesse dia, que Jesus Cristo está pronto para atender o teu pedido, se você clamar por ele como fez Jairo. Jairo era alguém da alta sociedade, Jesus não se preocupou com isso. Jairo era um religioso, Jesus também não se preocupou com isso. Jesus queria atender a necessidade de Jairo. Jairo, muito preocupado, vai rápido, corre. Ele disse: Senhor, vem à minha casa, minha filha está terrivelmente enferma, doente, ela vai perecer e é para a morte. E Jesus disse: eu vou até a tua casa. A Bíblia conta de que Jesus vai caminhando com Jairo. E a Bíblia diz que uma multidão cerca Jesus. Muitas pessoas cercando Jesus, e eu fico imaginando a aflição no coração de Jairo naquela hora, naquele momento, sabendo do que estava acontecendo na sua casa. E de repente uma mulher toca em Jesus, e era uma mulher que estava enferma há muitos anos e tinha gastado todo o seu recurso para com os médicos, e ela não tinha sido curada. Quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus sente que dele saiu virtude e poder, e ela foi curada, restaurada de uma maneira plena e automática. É extraordinário porque Jesus para no meio daquela multidão, olha para todo mundo e diz: alguém me tocou. Aí os discípulos dizem para Jesus: Senhor, todo mundo está te apertando, muitas pessoas estão te tocando. Jesus diz para eles: alguém me tocou diferente. Como é bom poder entender que nós ainda hoje podemos tocar Jesus de uma maneira diferente, através da nossa fé, através da nossa convicção de que Ele está aqui conosco, de que Ele está nos ouvindo, de que Ele nos responde. Jesus olhou para Jairo, Jairo estava um tanto atribulado, angustiado. Alguém chegou da casa de Jairo e Jairo disseram para Jairo: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus olha de longe para Jairo e disse: Jairo, não temas, confia somente. Eu vim te dizer nesse dia, no início dessa semana, que você não deve temer os desafios que a vida se apresenta a você. Ainda que pareça que são resistentes, ainda que pareça que são desafiadores, ainda que pareça que estão produzindo e gerando morte na tua relação, na tua família, no teu casamento. Mas eu te digo em nome de Jesus, ouça o que a palavra de Deus está dizendo a você. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Jairo. E eu acho interessante que ali estavam chorando as pessoas que eram contratadas naqueles dias para chorar, pelas pessoas que morriam. E Jesus disse: não chorem, porque ela não morreu, ela está dormindo. Tem uma versão espanhola da Bíblia que eu acho interessante, porque aquela versão diz que aquelas pessoas que entendiam de morte, ela disse: você está dizendo que nós não sabemos quando uma pessoa morre? Nós aferimos, conferimos, ela morreu. Jesus se volta àquelas pessoas e diz: vocês podem entender de morte, mas eu entendo de vida. O que eu quero dizer para você é que ainda há esperança. O que eu estou aqui dizendo para você neste dia é que Jesus continua fazendo milagre ainda naqueles que creem, naqueles que buscam, naqueles que esperam nele. Então, em nome de Jesus, neste dia, nessa semana, que você possa se colocar diante dele, aonde você estiver agora, e faça uma oração a ele. Clame a ele, peça a ele, que ele ressuscite o teu casamento, que ele restaure o teu relacionamento, que ele dê capacidade e perspectiva de esperança e de vida para você, para a tua família, para a tua história. Jesus está te ouvindo. Ele quer ir até a tua casa. Convide ele para ir à tua casa hoje. Convide ele para ir visitar o teu casamento. A Bíblia diz que Jesus, então, foi até aquela menina e orou por ela, pegou na mão dela, levantou, e ela disse que tinha fome e tinha sede. Isso fala de vida, isso fala de desejo, isso fala de renovação. É o que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua história. Jesus quer te dar vida, Jesus quer renovar, Ele quer fazer coisas novas e todos os dias Ele está pronto para renovar a minha vida, o teu casamento, a tua história, a nossa história. Creia nisso e Deus vai te abençoar nessa semana. Um abraço. Pastor Cláudio, sargento do Corpo Bombeiro Santa Catarina, um abraço para você e uma boa semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.